A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Milton Malva, eu sou engenheiro de vendas da IB Wave Solutions. Dar aqui as boas-vindas aí a todos os participantes. Também agradecer aí ao pessoal da organização do evento. Eu tenho acompanhado o evento aí esses primeiros dias, né? E vou seguir acompanhando todo o dia de hoje. E estou achando muito bacana toda a organização, todos os painéis, todas as informações também, né, tudo também o networking, né, que é possível fazer. Então, parabéns aí pela estrutura. E agradecer o convite, né, da IBWay, poder estar aqui nesse painel também, apresentando aí um pouco sobre o tema de redes privadas em mineração. Então, eu trouxe aqui para vocês um assunto que é bastante importante, né, hoje em dia, aí no ramo de mineração, que diz respeito exatamente a esse tema de redes privadas, né, e a parte de telecomunicações. Então, para isso, preparamos aqui uma agenda, né, para falar um pouquinho a respeito do assunto, onde nós vamos trazer uma visão geral do mercado, né, de redes privadas. Sempre que a IBWave apresenta uma visão geral de mercado ou de tecnologia ou de algum assunto específico em telecomunicações, nós buscamos, digamos, ajuda de parceiros que sejam totalmente agnósticos, né, e que tragam também uma ideia e uma visão geral de mercado, né? Então, nesse caso, e para as redes privadas aqui, eu trouxe um pouquinho essa visão geral de uma companhia que se chama Disruptive Analysis. Eles nos ajudam aí exatamente nesse estudo de mercado e mostrando um pouco a projeção, né? E no caso aí das redes privadas, a gente vai trazer um pouquinho a visão deles a respeito das motivações, das tendências, né? O que fez o surgimento das redes privadas aí e no mercado, e principalmente também como as redes privadas hoje em dia já estão presentes na mineração, né? Então, vou trazer um pouquinho para vocês alguns casos de usos, as tecnologias que já estão envolvidas hoje em dia, e, claro, os desafios principais, né, para a implementação dessas redes privadas nos ambientes de mineração.
e falar um pouquinho sobre as soluções da iBwave, né? Ou seja, como a iBwave pode ajudar nesse sentido, e trazer também aqui uma demonstração, ou seja, mostrar também para vocês um pouquinho na prática como funcionam as ferramentas, em alguns casos reais aí, que vocês podem encontrar no dia a dia das operações de mineração, né? No final também temos aí um tempo dedicado a perguntas e respostas, né? Mas a qualquer momento aí vocês podem enviar suas perguntas aí, que no final a gente vai tentar atender a todas as perguntas. Falando rapidamente sobre a iBwave, pessoal, a iBwave é uma companhia canadense, já tem mais de 15 anos no mercado, e hoje em dia ela é um padrão mundial para design e documentação de projetos de redes wireless, redes fixas, isso porque nós temos aí um DNA de inovação, né? Nós sempre buscamos criar soluções completas para simplificar justamente as tarefas, os fluxos de trabalho no dia a dia de um projeto de telecomunicações, né? Se nós pensarmos num projeto de telecomunicações, seja uma rede fixa, uma rede wireless, durante todo o ciclo de vida, ele vai ter várias fases, né? E a iBwave justamente busca ter soluções que permitam ajudar em todas as fases, né? E a gente vai mostrar um pouquinho disso para vocês aqui hoje. E a iBwave é uma companhia de presença global, nós temos mais de 1.000 clientes, mais de 1.000 corporações diferentes em mais de 100 países. Para isso, nós temos aí estruturas regionais para prestar todo o atendimento aos clientes e claro, esses trabalhos que nós fazemos também de educação do mercado, enfim. Trazendo um pouquinho aí a visão, né, essa visão geral de redes privadas no mundo, existe um conceito interessante a respeito das dimensões para os futuros das redes wireless, né? Se nós voltarmos aí alguns anos atrás, né, quando a gente pensava no futuro das redes wireless, ou seja, como iam avançar as redes wireless, né, nós podíamos dividir aí os fatores que interferiam nesse futuro em alguns importantes tipos, né? Então, se a gente colocar isso no formato de gráfico, a gente vai ver aqui que existiam vários fatores aí que podiam afetar o futuro das redes wireless no futuro, né? Então, desde a cobertura da rede, ou seja, qual a área de atendimento, né? A importância, claro, quanto ela é crítica ou não para o funcionamento do negócio, ou seja, para segurança, para atender as necessidades do negócio. E aí, claro, nós tínhamos aí a distância também, né? Ou seja, dependendo do local de projeto, né? A gente podia atender com diferentes tecnologias, né? Então, projetos com áreas pequenas, de 1 metro até 10, 20, até 100 metros, nós poderíamos usar o Wi-Fi em todos os seus diferentes protocolos, mas também pensando em áreas maiores, claro, aí nós temos que lançar mão de outras tecnologias, né? Redes celulares, enfim, e até hoje em dia também redes satelitais, enfim, né? E para atender as necessidades do negócio também era importante a largura de banda, ou seja, qual a necessidade de taxa de dados para aquele negócio, né? Então, lá no começo, nós vínhamos desde bits por segundo até kilobits por segundo, né? E hoje em dia já se fala em gigabytes por segundo, ou seja, a tecnologia também tem que avançar para atender essa largura de banda, né? E naqueles anos passados, vamos dizer, o quinto eixo aqui era a potência das redes, ou seja, para atender essas demandas também a gente tinha diferentes potências nas redes wireless, né? Mas aqui aconteceu uma coisa interessante, justamente com o avanço do mercado, né? Nós substituímos hoje em dia esse último eixo, na verdade, pelo espectro de frequência, ou seja, o avanço das tecnologias, eles também começaram a ter novos usos para o espectro, né? Ou seja, para as bandas de frequência. Então, antes nós tínhamos basicamente licenças exclusivas, né? As licenças que eram totalmente licenciadas, né? E aí, desde o Wi-Fi, quando começaram as primeiras bandas não licenciadas, hoje em dia a gente tem, na verdade, novos formatos de uso de espectro, né? Compartilhamento, ou seja, e isso permitiu exatamente também incluir um sexto eixo agora, que é justamente o modelo de negócio, ou seja, levar esse uso do espectro a um formato desde o convencional, que é uma operadora, né, tradicional, mas as redes privadas, ou seja, redes de comunidade, modelos de negócio mais descentralizados, ou seja, né? Então, por aí vocês veem quantos fatores
influenciam exatamente digamos, no avanço das redes wireless, né? E esses são apenas aí os que a gente tem hoje em dia mais importantes, né? Mas a gente tem que incluir aí uma série de coisas que também estão aí surgindo a cada dia, né? Então, hoje em dia, a gente discute muito também os temas de fontes de energia, energia sustentável, modelos socioeconômicos, geopolíticos, ou seja, modelos de segurança, mobilidade, né? Então, existem vários fatores que estão aí também, hoje em dia, importantes, né, no mercado aí, e que, de repente, podem aí vir a ser novos, também importantes eixos aí para o futuro wireless, né? Então, com o surgimento dessas novas redes, pessoal, redes 4G, 5G, né, com as novas redes que foram surgindo, também surgiram novas formas de se criar essas redes, né? Então, a gente começou aí com as redes microcelulares, que foram justamente as redes criadas para atender pequenas comunidades, vilas, né, ilhas, até pequenas cidades, ou seja, levar serviço também a essas pequenas comunidades. Depois a gente teve o advento dos neutral hosts, né, ou seja, o compartilhamento de redes, né, a terceirização das redes, e nos últimos anos nós tivemos justamente o surgimento do celular privado, né, ou seja, as empresas, né, as empresas prestadoras de serviço, ou seja, as diferentes verticais do mercado começaram a ter necessidades em criar as suas próprias redes, em ter as redes privadas, né? E aí surgiu exatamente esse nome, inicialmente, né, das redes privadas aí. E quais foram as motivações para isso? Ou seja, o que levou ao crescimento e ao surgimento do celular privado, né? De acordo com os especialistas aí, a gente pode dividir as motivações aí nos 4 Cs, né, que eles chamam exatamente cobertura, controle, custo e compensação. Ou seja, inicialmente cobertura porque partindo dos mercados convencionais, celulares, né, surgiram novas motivações, ou seja, novas necessidades de cobertura, seja indoor, rural, industrial, ou seja, diferentes áreas, né, diferentes áreas também de governo, né, de diferentes necessidades, e também o próprio controle da rede, né, ou seja, ter mais segurança, ter mais soberania, ter mais controle da sua própria rede, né? Definir QoS privados também, ou seja, a qualidade de serviço da rede um pouco diferente da qualidade de serviço geral, né? Que era ofertada, digamos, por uma operação tradicional. Claro, o tema de custo também, ou seja, reduzir um pouco o custo, trazer um pouco o evento da indústria 4.0, né? Para diferentes verticais. Evitar um pouco as taxas de operador, ou seja, ter uma nova forma de aplicar o custo em telecomunicações, em redes celulares, né? E a compensação disso, ou seja, focar mais no negócio, né? Ou seja, na sua produtividade, nas suas necessidades, né? Na sua necessidade real do seu mercado, do seu negócio, né? E com isso as redes privadas no mundo foram crescendo, né? Foram evoluindo. Esses números aqui são números atualizados aí até o final, ou meados de 2020, né? Então, hoje já existem redes, se a gente pensar em redes privadas, né, oficiais aí no mundo já existentes, a gente tem entre 300 a 400 redes privadas distribuídas em diferentes mercados, né? Então, a gente vê aí mercado de fabricação, produtos químicos, armazéns, aeroportos, enfim, os serviços públicos, né, que é muito importante também, as redes governamentais. E aqui vocês podem ver exatamente a área de mineração, petróleo e gás, né, que é um mercado que vem investindo muito nas redes privadas e é justamente aí digamos, o tema principal desse nosso painel aqui, né. E essas redes celulares, pessoal, elas têm diferentes escalas, né, o diferente crescimento de acordo com o tamanho da rede também. Então, se nós dividirmos as redes privadas, o número potencial de redes privadas por tamanho, a gente vai ver que, por exemplo, nas redes privadas que exigem uma área de atendimento menor, né, a gente vai ter uma possibilidade de criação de redes privadas maiores, né, porque a gente está falando aqui de prédios comerciais, hotéis, centros de compras, né, os shoppings, ou seja, estádios. Então, aí a gente tem uma facilidade maior de crescimento, né, de redes privadas, exatamente em quantidade, exatamente por ser uma área menor, né? Se a gente levar para o outro extremo, que seriam as redes maiores, aí, acima de 500 quilômetros, a gente estaria falando aí de redes ferroviárias, rodovias, né? Área de segurança pública de uma cidade inteira, ou seja, um smart city completo, né? Então, aqui também
a implantação e o surgimento de uma rede privada é um pouco mais complicado. Então, a tendência é que a gente tenha menos quantidade de redes privadas nessas escalas, né? Mas, de novo, se a gente prestar atenção aqui, a gente vai ver sempre aí o tema de mineração, petróleo e gás, nesse mercado sempre muito importante aí e potencial no crescimento, né? E, em termos de mineração, a gente tem aí, claro, seja mineração, petróleo e gás, a gente tem diferentes áreas de projeto, né? Então, a gente está falando desde uma área de operação, que pode ser uma área de operação da mina específica, né? E aí diferentes ambientes, enfim, mas esse número potencial também vem crescendo muito e eu vou mostrar exatamente aqui para vocês já alguns casos de uso reais, né? Mas para a criação dessas redes privadas, pessoal, a gente tem muitas peças móveis, né? A gente não está falando aí simplesmente de, eu quero criar uma rede privada e é algo muito simples, né? Ou seja, eu vou lá, crio uma rede e é algo rápido e simples, né? A gente está falando muitas peças móveis. Aqui a gente elencou vários aí, né? O pessoal da Disruptive Analysis aí elencou vários, né? Mas a gente está falando aí do backhaul, né, da rede, a gente está falando das plataformas da rede, a gente está falando do cloud, a gente está falando das aplicações, dos parceiros, dos próprios chipsets, dos devices que vão ser utilizados, né, do tipo de serviço que vai ser usado, ou seja, a parte de roaming, a parte de integração com outras redes, o próprio core, né, da rede, ou seja, existe uma série de fatores que tem que ser levado em conta quando a gente vai criar a nossa rede privada. Por isso que as redes celulares totalmente privadas, ou seja, algo que é criado desde zero, não é a única resposta, né? Na verdade, a gente tem vários modelos que estão sendo implementados e usados para a criação dessas redes privadas, né? Então, a gente vai desde uma rede totalmente privada. Então, uma rede totalmente privada, por exemplo, seria uma rede Wi-Fi, né? Que você cria a sua rede totalmente privada e consegue criar uma rede WLAN totalmente privada aí no seu mercado. Mas quando a gente vai para uma rede LTE, um Private LTE ou até o Private 5G, né? A gente sempre vai ter aí outros formatos, ou seja, formatos híbridos, onde a gente vai também ter parceria com as próprias operadoras, né? Vai ter serviços utilizando as redes existentes, ou seja, a gente vai ter vários modelos aí híbridos para viabilizar uma rede privada, né? E a tendência, os analistas de mercado avaliam que o 5G vai continuar nessa transformação e o 5G vai inclusive aumentar essa transformação digital aí e a transformação das telecomunicações em termos de diferentes formatos de redes, né? O 4G, na verdade, já começou com isso, pessoal. Se a gente lembrar aí um pouquinho antes do 4G, a gente tinha operações, principalmente operações aí de redes celulares muito tradicionais, né? A gente tinha aqui os Mobile Network Operators, né? Que eram as operadoras celulares, e a gente tinha as operadoras tradicionais, dependendo do país, 1, 2, 3, 4, enfim, né? Bem definido, né? Mas com o 4G, com o LTE, a gente já começou a ter aí o advento, por exemplo, das Tower Companies, que começaram já também a prestar o serviço de Neutral Roads, né? Que permitiu também alavancar muito esse mercado de redes privadas. Então, aí a gente tem as companhias de sharing, né, que compartilham, digamos, a infraestrutura, né, para as operadoras. As próprias redes, as operadoras virtuais também, né, que começaram a usar o compartilhamento das redes tradicionais e criar suas redes virtuais, né? Então, a gente tem muitos exemplos já hoje no mercado. E, segundo os especialistas aí, o 5G vai continuar com isso, ou seja, o 5G vai trazer ainda outras formas de viabilizar as redes privadas e criar novos formatos de redes de telecom, né? Então, a gente vai continuar, claro, com as operadoras nacionais, então vocês podem ver aqui que vão continuar, né, as operações tradicionais, mas vão haver consolidações, ou seja, vão haver fusões entre redes, né, que a gente já também tem visto um pouco em algumas regiões e alguns locais, enfim, mas a gente aqui tem vários outros formatos, vocês podem ver aqui redes rurais, né, verticais, área de segurança pública, né, muito investimento nessa área governamental também, em redes privadas, MNO por cidade, ou seja, os Smart Cities, né, MNO virtuais também vão continuar, e até MNOs também dedicados a transporte, né, a redes de transportes ferroviários, rodoviários, enfim. Então, o 5G deve conduzir a essa transformação da telecom aí.
Isso fecha um pouco essa visão geral do mercado, né? E eu queria focar agora exatamente no tema aqui da mineração e trazer exatamente esse conceito das redes privadas na mineração. E como eu falei aí, também até no vídeo aí, chamando vocês para a apresentação aqui, as redes privadas, na verdade, já são uma realidade, né? Na mineração, e a gente tem aí vários casos de uso hoje reais, né? E o mercado privado, pessoal, por exemplo, só em LTE, né, só pensando em 4G, o mercado privado já é um mercado em franco crescimento, né? Então, as redes privadas, no último ano, elas representaram 4 bilhões de dólares em investimentos, né? E as estimativas do mercado é que até 2025 a gente vai ter aí 7,5 bilhões de dólares de investimento, com um crescimento, uma taxa de crescimento anual composta de 13,6%. Ou seja, é um mercado muito promissor, né? Esse mercado de redes privadas, LTE, que inclusive vão ser alavancados até pelo 5G, né? Como a gente comentou aí anteriormente. E pensando especificamente no caso da mineração, pessoal, já existem pesquisas que mostram que, dentre as principais mineradoras do mundo, 61% delas já têm investimentos e já têm redes privadas, ou seja, já utilizam redes privadas de LTE, né, nas suas operações, e já estão também começando com as primeiras redes 5G nos seus sistemas de comunicação, nas minas, enfim, nas suas operações, né? Então, por aqui vocês podem ver o quanto o mercado de redes privadas vai continuar crescendo, né? E o quanto também a tendência é que isso continue crescendo na mineração. E como já é uma realidade na mineração o uso de redes privadas, eu trouxe aqui, por exemplo, 3 casos de uso muito conhecidos já e difundidos no mercado, e todos vocês aí que participam, né, e convivem no mercado já têm conhecimento, né? A primeira aí, uma das mais famosas, é o uso de caminhões autônomos, né? Exatamente, são as redes privadas para alimentar a operação dos caminhões autônomos, né? Outro uso muito já difundido de redes privadas são as esteiras inteligentes, né? Ou seja, as esteiras são muito utilizadas, né, nas operações de minas, ou até para levar o minério, né? Ou a exploração de um ambiente, por exemplo, de mina, um ambiente de processamento, né, ou de armazenamento, e as esteiras inteligentes justamente visam reduzir toda essa necessidade de manutenção, evitar paralisação, ou seja, já existem muitas redes privadas em diferentes tecnologias aí implementadas também em esteiras inteligentes, e a geolocalização também, né, que hoje é fator importantíssimo, ou seja, a geolocalização também demanda uma rede wireless, né, necessita uma rede wireless, enfim, e essa geolocalização pode ser de equipamentos, e hoje em dia até muitos projetos e muitas redes fazem geolocalização de pessoas, né, exatamente para saber o deslocamento, onde estão as pessoas ali em tempo real, né, na área de operação ali, ou enfim, em todo o processo, né, a área de exploração. E, independente desses 3 casos de uso, pessoal, o que eu achei muito legal é que também participando nos dias anteriores aí nos painéis, né, eu vi vários companheiros aí, vários amigos nos seus painéis, nas suas apresentações, mencionarem aí a necessidade da tecnologia, né, e a necessidade exatamente das redes wireless. Então, a gente viu aí o pessoal, lembrando aí um pouquinho, né, o pessoal da Axis, da Orica, Hervé Buecker, ThyssenKrupp, pessoal da RST, todos eles falaram muito na necessidade de monitoramento, né, o processo, monitoramento online, ou seja, o quanto isso economiza tempo, o quanto isso traz informação em tempo real, para que eles possam também desenvolver as suas ferramentas, né, que eles mostraram aí. Falaram de mineração 4.0, falaram dos exemplos de redes wireless, né, do acompanhamento em tempo real também. Mostraram vídeos, né, com as suas soluções, utilizando câmeras, ou seja, todos eles mostraram de alguma forma o quanto a tecnologia, claro, é importante, o quanto trazer o evento da indústria 4.0, né, para mineração, enfim, a mineração 4.0 é importante, e o quanto é importante esse uso de sensores, de tecnologias wireless, né, e o quanto é fundamental, ou seja, isso, e
só corrobora com esses casos de uso aqui que eu estou mostrando para vocês, né? E em todos eles, inclusive vários aqui mostraram, né? A gente tem aí diferentes tecnologias, ou seja, a gente vai ter casos de uso que ocupam tecnologias P25, enfim, tecnologias Tetra, Wi-Fi, 4G, o LoRa, né, que está sendo muito utilizado em internet das coisas, né, no IoT. Também nessas palestras o pessoal falou muito sobre as redes IoT, cloud, né, as soluções desenvolvidas para IoT. Então, e claro, o que vem por aí, né, o 5G também. E então, quais seriam os grandes desafios, pessoal, quando a gente fala exatamente, ok, eu quero ter essas soluções, eu quero implementar essas soluções, eu preciso de uma rede wireless que suporte essas soluções, né? Então, quais seriam os grandes desafios aí para essas operações de mineração? Se a gente pensar nas operações de mineração, a gente pode dividir em duas partes principais, né? A mineração de superfície e a mineração subterrânea. E o primeiro grande desafio para as tecnologias wireless, pessoal, nesses ambientes aí de operação, são os próprios ambientes, né? Por si só. Por quê? Porque são ambientes em constante alteração, são ambientes em constante mudança, né? Se a gente pensar numa mineração de superfície, por exemplo, é uma mineração, a exploração vai avançando, né? Muitas vezes aí, conforme a gente vai explorando aqui a área de mineração, a gente vai justamente avançando aí escavando, né, a superfície. Isso vai trazendo áreas que a gente chama áreas de sombra, né, para as redes wireless, ou seja, são áreas que podem começar a gerar problemas justamente para circular, por exemplo, caminhões autônomos ali, ou para o pessoal ter acesso às suas aplicações, né? E o mesmo na mineração subterrânea, ou seja, os túneis, o próprio ambiente da mineração subterrânea é um ambiente bastante agressivo, né, para as tecnologias wireless, porque é um ambiente confinado. Os túneis são ambientes que trazem muitos obstáculos, muitos problemas para a propagação do sinal wireless, né? E quando a gente fala nesses desafios, claro, também os companheiros aí que puderam apresentar os painéis falaram muito nisso, né? Todas as aplicações, o que se busca trazer hoje como tecnologia, busca produtividade, né? Ou seja, melhorar a produtividade com segurança, né? Ou seja, a ideia é trazer mais produtividade com mais segurança para a operação, e para isso existem infinitas aplicações, ou seja, hoje a gente tem muitas soluções e várias estão sendo apresentadas aqui, né, no evento, e todas elas visam exatamente buscar de alguma forma produtividade, segurança, gestão, né, e para isso é necessário uma precisão, pessoal, é necessário garantir do ponto de vista wireless que a gente vai atender às necessidades dessas aplicações, ou seja, para cada uma a gente tem que entender qual é a tecnologia que ela usa, ou seja, como aquele sensor, como aquela aplicação se conecta, via a IoT, via LTE, via o Wi-Fi, ou seja, que tecnologia é necessária para implementar aquela solução. E, em cima disso, quais são os KPIs, ou seja, do ponto de vista de tecnologia wireless, quais são os mínimos requerimentos para que eu possa atender aquela aplicação. Então, eu vou ter aplicações que, como vocês viram antes aí, eles requerem uma potência de sinal, uma cobertura, eles requerem uma taxa de dados mínima, senão eu não consigo, né, enviar a informação que eu tenho que enviar ou receber a informação que eu tenho que receber. Então, eu tenho que atender os KPIs e tenho que validar o meu desenho, né? Ou seja, eu tenho que garantir que isso vai funcionar, né? Então, a operação mineira, como a gente falou aqui, segurança, e principalmente em segurança, ela não permite eu acho que vai funcionar, né? A gente tem que garantir que sim vai funcionar, e que eu vou garantir a segurança da operação, e por isso é muito importante entender qual é a necessidade e por aí validar o nosso desenho, né? Como a iBwave pode ajudar nesse sentido, pessoal? Como que a iBwave, quais seriam as soluções da iBwave para as redes privadas? Como eu falei para vocês, sempre que a gente pensa num projeto wireless, num projeto de telecomunicações, independente da tecnologia, a gente vai ter essas fases, né? A gente vai ter a criação do projeto, ou seja, a gente vai entender a necessidade, qual é a necessidade do projeto, o que vocês estão buscando, quais as aplicações vão ser usadas, quantos usuários vão ter, enfim, entender todo esse universo, né? Depois a gente vai ter um survey, uma vistoria no local, um entendimento da área de projeto, vai fazer o desenho, vai fazer a instalação, e depois a gente vai ter sempre uma fase posterior, né? De operação e manutenção. A iBwave tem soluções para todas essas fases, pessoal. A gente tem desde ferramentas
móveis, que a gente chama de IBWave Mobile, ou seja, é uma ferramenta que permite fazer trabalhos em campo, porque ela traz justamente essa facilidade da mobilidade, né? Uma aplicação que se instala em um tablet, em um smartphone, e permite fazer o survey de campo, ou seja, documentação da área, documentação, medições, enfim, todo o levantamento da minha área de projeto em qualquer uma dessas fases aí que a gente viu aí durante o processo, né? E aí a gente tem duas ferramentas aqui, pessoal, para executar o projeto, ou seja, para fazer o desenho e validar o desenho, garantir que a gente vai atender às necessidades daquela tecnologia e daquele projeto. Uma é o IBWave Reach e outra é o IBWave Design, né? Por que a gente tem duas, pessoal? Porque um é mais dedicado aos projetos outdoor, né? As operações de superfície, e o outro é mais dedicado aos projetos indoor, ou seja, as operações underground, né? Então, e por quê? Porque são ambientes totalmente diferentes, como a gente falou antes, e como recriar esse processo e como criar esse desenho na ferramenta é diferente também, né? E a gente também possui uma ferramenta que permite fazer gestão, documentação de todo esse processo, ou seja, a grande vantagem do uso das soluções da IBWave é que você vai ter um processo totalmente digitalizado e que pode ser utilizado em todas as fases e ter um acompanhamento em todas as fases de projeto, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho melhor do que a gente está falando aqui, eu vou fazer uma demonstração para vocês disso que a gente falou, né? E vou mostrar para vocês exatamente um pouquinho das duas ferramentas, né? Como seria uma solução feita no IBWave Design, ou seja, como a gente poderia criar uma mina indoor na nossa ferramenta, gerar os mapas de predição e criar a nossa solução, né? E avaliar que sim vai atender o processo, e o mesmo no IBWave Reach, né? Como é que a gente vai fazer isso na mineração de superfície também. Então, eu vou começar aqui, pessoal, com a parte do indoor, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, inicialmente, um projeto de uma mina indoor, né? Então, agora eu estou mudando aqui, ó. Vocês estão vendo agora na apresentação aí, exatamente a ferramenta, né? A janela da ferramenta. A ferramenta, nesse caso aqui, é o IBWave Design, que é para soluções indoor, né? E aqui a gente tem um ambiente de uma mina indoor que foi modelado aqui na ferramenta. Para modelar uma mina indoor da ferramenta, a gente pode usar, por exemplo, um arquivo AutoCAD, um arquivo PDF, e a ferramenta permite criar a modelagem 3D, ou seja, quanto mais precisa for a modelagem, mais a gente vai trazer para a ferramenta, ou vai reproduzir na ferramenta, aquele ambiente que a gente vai encontrar lá real na mina, né? Então, sempre que a gente olha aqui principalmente o indoor aqui, né, quando a gente olha assim em 2D, é um pouco difícil, né, da gente visualizar, vamos dizer, como fica essa modelagem aqui. Então, na própria ferramenta, a gente tem a opção de criar esse 3D Building aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, ele traz a opção da gente poder visualizar exatamente como ficaria essa mina em 3D. Então, se eu lançar aqui, ó, a visão dessa mina em 3D, vocês vão poder ver aqui em mais detalhe, ó, se eu der um zoom aqui, ó, o que a ferramenta faz, ó, ela modela a mina em 3D. Então, vocês conseguem ver aqui, nesse caso aqui, algumas câmeras, né, de exploração. Aqui a gente consegue ver os túneis de acesso, né? Por exemplo, aqui embaixo, ó, a gente tem um túnel de acesso, ó, a gente consegue ver o túnel de acesso da mina. Então, uma vez que a gente tem a mina modelada, a gente cria as nossas redes wireless, ou seja, aqui eu trouxe dois exemplos para vocês diferentes, para vocês poderem ver a flexibilidade da ferramenta. Esse primeiro exemplo aqui, pessoal, que vocês podem ver aqui, ó, uma linhazinha preta aqui, é um sistema que é muito utilizado para implementar redes wireless em minas indoor, que são os cabos radiantes, né? Então, aqui a gente pode fazer, por exemplo, um cabo radiante, nesse caso foi feito em sistema P25, ó, e se eu ativar aqui, ó, o mapa que foi criado, vocês vão ver o resultado das predições, ou seja, a ferramenta vai fazer cálculos através do modelo de propagação e vai mostrar os níveis de sinal que eu vou ter em toda a extensão da mina. Então, com isso, o engenheiro ele consegue fazer esse projeto e especificar quantos equipamentos são necessários, quantos metros de cabos são necessários, ou seja, qual é a distribuição, né, dos equipamentos. Então, a gente pode ver aqui, ó, que em toda essa área aqui, ó, foi feito um atendimento
com uma rede, nesse caso aqui, uma rede IP25, né? Com cabos radiantes. E nessa área aqui, pessoal, que é a área aqui mais... deixa eu fazer um zoom aqui, ó. Nessa área aqui, que é a área das câmeras, aqui já foi feito um atendimento com uma rede privada Wi-Fi. Então, aqui, ó, foi feito, foram distribuídos access points Wi-Fi. Essas linhas aqui, que vocês veem aqui, cor-de-rosa, foram as áreas que o engenheiro pode definir como áreas ou os corredores que eu tenho que prestar serviço, né? Os corredores onde eu vou ter aqui os equipamentos passando, as pessoas trabalhando, então eu tenho que ter o atendimento Wi-Fi. Então, aí com isso a ferramenta ajuda ele a distribuir os access points Wi-Fi, então esses aqui são os access points Wi-Fi, e a gente consegue ver aí os níveis de sinal, por exemplo. Então, eu vou ver a cobertura em 2.4, vou ver a cobertura em 5 GHz. Então, a ferramenta, pessoal, um dos benefícios da ferramenta é exatamente esse. Eu crio a modelagem, eu crio a mina, né, que eu quero fazer o projeto, e ela é multitecnologia, ou seja, nesse projeto eu posso fazer projetos para P25, para Wi-Fi, para LTE, enfim, qualquer projeto. E se eu quiser ver esse resultado lá no 3D também, eu posso voltar lá no 3D, por exemplo, né, que a gente estava vendo antes lá, ó, vou voltar aqui no 3D, vou naquela área lá que tem aquele ambiente lá do Wi-Fi, por exemplo. Eu posso vir aqui, posso colocar os elementos, ó, eu posso ver os meus APs, posso ver os meus componentes, e eu posso ver a minha cobertura também, ó. Então, eu vou conseguir ver aqui, ó, em detalhe, eu vou conseguir ver o meu access point, vou conseguir ver por onde eu vou ter que passar o meu cabo de conexão, né, meu cabo IP aqui no caso, né, da rede, enfim. Eu consigo construir a minha rede completa. Por quê? Porque na parte de relatórios aqui, pessoal, eu não vou entrar em detalhes, mas na parte de relatórios, eu posso gerar a lista de materiais detalhados, o cost details, ou seja, saber quanto vai custar esse projeto, né? Entre outros vários relatórios aqui, todos os relatórios típicos, né, que a gente tem que gerar num projeto de wireless, a gente consegue gerar aqui com a ferramenta. E esse projeto aqui, ele foi um projeto, nesse caso aqui, por exemplo, é uma mina, né, que a gente fez no caso aqui, uma mina que tem um único nível, né? Então, vocês podem estar se perguntando, Milton, mas aí você fez só um nível da mina. E se eu tiver uma mina que, claro, como as minas, tipicamente algumas minas underground, né, também tem diferentes níveis, ou seja, a gente vai explorando e vai entrando lá cada vez mais para baixo, né, na exploração. Não tem problema, na ferramenta eu vou criar esse projeto também, né? Então, aí eu tenho outro exemplo aqui de uma mina que a gente chama de multilevels, né? E a diferença vai ser só a forma de criar o projeto aqui, ou seja, aí eu vou modelar a mina exatamente por nível, ou seja, eu vou ter os níveis de exploração e eu vou ter as rampas de acesso, né? Que estão sempre também previstas no projeto. E aí vocês vão ver aqui também no 3D, em detalhe, como ficaria, então, uma mina multi-andar, ó. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma mina multi-levels, né? Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, no 3D, ó. Eu tenho desde aqui, essa aqui seria, por exemplo, a entrada da mina, né? Então, aqui, ó, aqui é o acesso da mina lá na superfície. E aqui, se a gente olhar aqui num plano, justamente para vocês verem aqui a diferença de nível, né? Aqui, ó. Vocês vão ver que aqui eu tenho as rampas de acesso, ó. A gente vai descendo, né? E em cada nível aqui de exploração, eu vou modelar os corredores igualmente e vou fazer os mapas, ó. Então, eu vou ver o atendimento aqui nesse nível, no próximo nível, e assim, e aqui eu teria a mina completa, vamos dizer, né? Modelada, até o último nível lá, pessoal. Aqui é onde terminou lá a minha exploração, lá no último nível aqui. Nesse caso, acho que são 530 metros, alguma coisa assim, 600 metros de desnível, né? Daqui lá para cima. E em cada nível vocês fazem o projeto. Então, isso permite também, pessoal, que, por exemplo, o projeto seja feito por fase. Então, claro, eu não vou ter eu não preciso fazer o projeto, eu não vou fazer essa exploração, ou eu vou ter essa exploração em vários anos, né? Então, eu posso ter o planejamento também na minha rede wireless, né? Então, eu preciso fazer um investimento, por exemplo, nos primeiros 3 anos, eu faço o projeto desde a entrada, sei lá, em 3 anos eu vou chegar até esse nível aqui, né? O terceiro nível. Depois, do terceiro ao 5º ano, eu vou ter que ter um novo investimento para atender o 4º, 5º, 6º nível da mina. Então, também eu consigo fazer esse plano de investimento, né, na minha rede de telecom também. E
esses são exemplos, por exemplo, do meu projeto na rede das minas underground, né? E se eu tiver uma mina de superfície? Se eu tiver uma mina de superfície, eu não vou usar essa ferramenta aqui. Eu vou usar o IBWave Reach, porque o IBWave Reach, pessoal, é uma outra ferramenta. Então, agora eu estou mudando aqui a minha janelinha aqui. Agora vocês estão vendo a outra ferramenta, que é o IBWave Reach. E no IBWave Reach eu tenho um outro desafio. Qual que é o outro desafio? É uma mina de superfície. Então, no IBWave Reach, para eu criar o meu ambiente de propagação, né, para a ferramenta poder fazer os cálculos da propagação do sinal wireless, eu vou ter que modelar o ambiente outdoor, né? No ambiente outdoor, o mais importante, vamos dizer, o principal, a princípio, seria o terreno, né? O desnível do terreno, ou seja, o relevo, todo aquele ambiente outdoor que eu tenho. Então, o relevo, as subidas, as descidas, as montanhas, os aclives, os declives, né? Então, como é que a gente reproduz isso aqui na ferramenta? A ferramenta trabalha com o que a gente chama de Digital Terrain Model, ou seja, são modelos digitalizados desse terreno, né? Que permitem reproduzir exatamente esse ambiente aqui na ferramenta. Então, eu trouxe um exemplo aqui fictício aqui de uma mina, um ambiente de uma mina, digamos, de exploração, né? E como é que eu reproduziria esse ambiente aqui? Exatamente através disso aqui, ó, que a gente chama a digitalização. Ó. Então, essa capa que eu vou colocar aqui agora é exatamente a reprodução dessa mina, ou desse ambiente aí, digitalizada aqui na ferramenta. Ó. Então, se a gente olhar aqui com as cores, tá vendo? Ó? Aqui eu fiz 4 divisões, só para não ter muita divisão, mas enfim, vocês podem ver aí que todo o terreno aqui, ó, ele varia desde 440 metros até 722 metros. Então, a gente tem uma variação grande aí, né, de até 300 metros de variação, que para a propagação do sinal de radiofrequência, né, das redes, é muito importante saber. E aí, uma das coisas principais aqui é exatamente ter o detalhamento também de como vai avançando a mina. Ó. Então, se eu der um zoom aqui, por exemplo, na área de exploração da mina, ó, vocês vão ver exatamente aqui, a ferramenta consegue detalhar as diferenças do nível. Vocês conseguem ver aqui em detalhe, ó, as áreas de acesso aqui, ó, conforme a exploração vai avançando aqui para baixo, né? A gente consegue ver as diferenças do ambiente de propagação, ou seja, conforme eles vão escavando aqui, né? E vai avançando a exploração aqui, a gente vai tendo também esse efeito aqui reproduzido na ferramenta. E uma coisa importante aqui, então, é como é que aí eu faço o meu cálculo. Uma vez que eu criei o meu ambiente de propagação aqui, né, que é essa digitalização do terreno, eu posso também aqui usar outras informações, então eu posso utilizar clusters, eu posso utilizar obstruções também, né, se eu quiser modelar, por exemplo, edifícios, vegetação, tudo isso eu posso trazer para a ferramenta também, para levar em conta nos cálculos, e depois eu crio aqui na ferramenta exatamente quais seriam os meus equipamentos, né? No caso do atendimento outdoor, normalmente a gente usa as torres, né? De telecom. Então, em vários casos, a gente já vai ter torres existentes. No caso aqui, eu criei três torres fictícias, né? Então, aqui vocês podem ver torre 1, torre 2, torre 3. E essas 3 torres, elas têm aí 3 setores cada uma, vamos dizer, né? E aí, a ferramenta vai criar um mapa de predição, igual vocês viram lá na ferramenta indoor, vocês vão ver também aqui o mapa de predição. Então, se eu criar esse mapa aqui, ó, essa é uma rede LTE, a gente vai ver aqui um mapa de cobertura, e no caso LTE, por exemplo, os níveis até menos 95, menos 100, são níveis de AirSRP, né, que é um dos parâmetros do LTE, são níveis que são aceitáveis, vamos dizer. Mas quando a gente começa a ir para esses níveis aqui em azul escuro, ó, eles são níveis que eles já não são aceitáveis, eles já não atendem mais as necessidades das aplicações, né? A gente não consegue conexão, ou consegue uma má conexão, ou tem problemas em transmissão de dados, né? Enfim, na rede wireless. E para isso, então, eu vou focar aqui nessa área aqui, exatamente quem estava falando aqui de uma área de exploração. A gente vê aqui, ó, que com essas 3 torres, eu tenho aqui uma arinha azul aqui dentro. Ó. Por quê? Em algum momento, essas 3 torres atendiam bem, né? O projeto aqui, mas em algum momento aqui, ó, conforme a gente foi avançando na escavação aqui, ó, criou exatamente uma área de sombra que a gente chama, ou seja, ó, eu já não consigo atender esse serviço aqui. Então, aí, o que eu faço? Eu consigo aqui
definir se eu, alterando os parâmetros aqui, eu conseguiria atender. Então, eu posso entrar aqui, por exemplo, nas configurações dessa torre 3, que é a torre mais próxima, e posso tentar alterar o modelo de antena, posso tentar mexer na potência, posso tentar aplicar um down tilt na antena que a gente fala, né, para ver se eu consigo atender aqui. E muitas vezes, quando eu não consigo atender, criar uma torre nova, pessoal, é um custo alto, né? Ou seja, construir uma torre nova, fazer uma nova infraestrutura, né? Então, normalmente, as companhias de mineração, elas têm o que a gente chama de sites móveis. São equipamentos móveis que permitem, através de um carrinho, né? Permitem que você movimente de acordo com a área e verifique se atende ou não aquele critério, né, de cobertura naquela área. Que aqui eu reproduzi chamando de site M, ó, que é exatamente móvel. E ele seria um setorzinho só aqui, ó. Então, a ferramenta permite que exatamente o usuário posicione aonde ficaria esse site aqui, né? E crie um mapa com esse site aqui, ó. Então, se eu levar em conta esse site agora e correr uma outra predição, que é essa outra que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, ele vai mostrar que com esse site aqui, ó, eu tenho o atendimento completo daquela área que estaria descoberta. Então, naquele momento que eu quiser explorar aquela área, se eu posicionar o site nessa posição, a ferramenta mostra que eu vou ter o atendimento necessário e vou ter a cobertura necessária, né? Então, com isso a gente consegue atender também as tecnologias aí, e os projetos em redes wireless, né? Em ambientes outdoor. E a última coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é justamente uma integração que pode ser feita também. Vamos supor que dentro dessa área outdoor aqui, eu tenho vários edifícios, né? Eu tenho várias áreas, edifícios de operação, edifícios da companhia mineira, enfim. Eu tenho vários prédios aí, ou áreas que eu tenho que atender também. E vamos supor que dentro dessa área eu quero saber se essa rede outdoor, ela consegue atender aquele projeto, né? Então, eu criei também aqui um edifício fictício, vamos dizer. Eu criei como se fosse aqui, vamos dizer, se fosse um edifício que eu tivesse aqui, vamos supor, para uma área aqui, onde eu vou ter uma mecânica, por exemplo, para os meus caminhões autônomos, eu vou ter uma área de armazenamento, vou ter uma área de também de processos, né, aqui da minha mina. Então, lá na ferramenta Indoor, então aqui eu voltei na ferramenta Indoor, ó, na ferramenta Indoor eu vou conseguir também fazer essa modelagem, né? Então, se eu olhar o 3D desse edifício aqui, ó, eu poderia aqui, ó, ter todo o detalhamento dele, ó, com as colunas, ou seja, toda a área aqui de elementos e equipamentos, ou seja, o estacionamento com os trucks, com os caminhões, ou tudo que for aqui, digamos, para manutenção, né, mecânica, enfim. Você pode dar toda a modelagem aqui 3D, né, do ambiente indoor, e daí o que eu faço, ó, eu vou lá na minha ferramenta Outdoor, então vou voltar na minha ferramenta Outdoor, e pela geolocalização, eu vou conseguir enxergar aonde estaria o meu edifício, ó. Então, eu vejo que o meu edifício, aquele edifício que eu modelei, ele estaria nessa posição aqui. Então, o que eu quero saber, com essas torres aqui, eu consigo também atender nessa rede LTE aqui, lá dentro do meu edifício? O que acontece? Aqui, na predição na predição outdoor, perdão, eu consigo ver que eu tenho níveis aqui que podem atender o edifício, né? Ó, então, se eu tirar o edifício aqui, ó, eu estaria com níveis que são legais para atender o edifício. Só que lembrem-se que o edifício, quando o sinal penetra no edifício, ele vai enfrentar um monte de obstáculos, né? Os materiais do edifício, concreto, metal, o telhado, ou seja, existe uma série de materiais que vão representar perdas para a penetração do sinal. E existe uma integração entre as ferramentas, ou seja, eu consigo pegar essa predição outdoor aqui e consigo exportar e importar na ferramenta Indoor. Então, se eu voltar lá na ferramenta Indoor, vocês vão ver, ó, eu tenho aqui aquela modelagem que eu fiz, né, na minha ferramenta Indoor aqui. Então, ó, se eu vier aqui no piso 1 lá que eu fiz o meu projeto, eu consigo aqui na ferramenta, ó, eu consigo usar essa opção aqui, ó, de Import. Eu vou importar a predição Indoor e vou trazer a predição outdoor, perdão,
e vou ver a predição outdoor aqui, ó. Então, eu consigo ver aqui exatamente aquele sinal outdoor, quanto daquele sinal outdoor está chegando aqui no meu edifício, ó. Então, eu consigo ver o meu sinal outdoor e consigo até aplicar filtros aqui, se eu quiser, por torres, ó. Então, eu consigo ver quanto do sinal chega da torre 1, da torre 2, da torre 3, enfim. Se eu quiser ver só o sinal aqui, ó, da torre 3, por exemplo, ó, eu ponho um filtro aqui, ó, Tower 3. Ó, eu vejo só o sinal que vem da Tower 3, ó. Se eu ver a Tower 2, vai mudar o nível de sinal que chega, porque esse sinal está chegando só da Tower 3, que está lá longe. Eu tenho um nível só de menos 100 para baixo aqui, chegando da Tower 2, né? Ok, mas esse nível de sinal é o sinal que chega do outdoor. E aí o que eu faço? Para terminar, o que eu faço? Eu venho aqui e gero esse mapa aqui, ó. Esse mapa é o que a gente chama de interpolation. Ele pega esse sinal que está chegando aqui fora, ó, e ele calcula quanto desse sinal realmente penetra no edifício, ou seja, quanto desse sinal de fora, quando ele entra no edifício, ele enfrenta os materiais, qual é o real nível de cobertura lá dentro, ó. Então, aí eu consigo ver que, nesse caso, ó, o nível de cobertura, se eu olhar aqui na minha legenda, ó, que eu queria um mínimo de menos 95, ó, eu só tenho 41% da área aqui com níveis melhores que menos 95. E aí eu sei, não, eu tenho que criar uma solução indoor aí, igual a gente viu lá na mina do túnel, né? Então, aí eu crio uma solução indoor, nesse caso aqui, por exemplo, eu posso criar uma solução indoor com small cells, e daí eu vou gerar os mapas da solução indoor, ó. E aí eu vou ver que com uma solução indoor, ou seja, aplicando small cells aqui dentro do edifício, né? Aí eu consigo ter uma rede também privada LTE que atende o edifício, ou seja, eu validei que o que vem de fora não é suficiente, né? Então eu sei que eu preciso criar uma rede indoor. E aí a ferramenta permite que eu defina quantos equipamentos eu preciso, qual é o material necessário, né? E ter o melhor custo-benefício, vamos dizer, e criar o meu projeto indoor, né? Então aí vejam que agora com o sistema indoor aqui, ó, eu tenho agora 94,5% dentro do meu KPI. Então eu validei que atende o KPI do projeto e validei que eu vou atender as necessidades do projeto, mesmo que ele esteja full. Vocês viram que eu modelei ele aqui com um monte de elementos, um monte de caminhões, enfim, com máxima ocupação para representar aí o pior caso, né? Vamos dizer, no caso aqui da nossa rede LTE. Então, existe também essa integração entre as ferramentas que eu queria mostrar para vocês. E, finalmente, voltando então aqui para a nossa apresentação, pessoal, só para concluir aqui, eu queria lembrar que quais seriam os principais benefícios aí das ferramentas ou do uso das soluções. Primeiro, essa economia de tempo, né, para modelar os ambientes, ou seja, vocês viram que perfeitamente se adapta a qualquer tipo de projeto mineiro, né? Um projeto outdoor, um projeto indoor, né? Inclusive com a integração entre eles. Eu tenho um projeto de alta qualidade, ou seja, eu consigo fazer qualquer projeto de qualquer sistema. Eu mostrei para vocês a IP25, mostrei Wi-Fi, mostrei LTE. Vocês podem criar em qualquer frequência, tecnologia, inclusive multibanda, né? Ou seja, uma vez que vocês modelaram os seus projetos, vocês criam em qualquer banda, qualquer frequência, qualquer tecnologia e validam os KPIs, ou seja, eu mostrei para vocês aqui, claro, porque a gente não tem muito tempo, os mapas de cobertura, mas a gente poderia ter visto mapas de qualidade, de capacidade, ou seja, eu tenho N mapas que eu posso gerar em todas as tecnologias para validar os KPIs. E o principal é considerar esses projetos para o futuro, né, pessoal? Então, eu tenho essa visão holística, ou seja, eu consigo aproveitar os projetos existentes e seguir trabalhando neles, ou seja, o que vai acontecer quando eu continuar explorando, o que acontece quando eu continuar aumentando a minha mina, seja a underground, seja a outdoor, né? Enfim, como eu posso, eu só vou reproduzindo nas ferramentas o crescimento da exploração e recriando ali o ambiente, né? Para exatamente ver a necessidade, né? Então eu consigo ter planejamento e o principal, avaliar novas tecnologias também. Então, hoje em dia, eu faço um projeto Wi-Fi, faço um projeto LTE, mas no futuro eu vou ter um 5G, né? Por exemplo. Eu não tenho que esperar, eu já tenho a mina pronta, já tenho ela modelada nas ferramentas. Eu só vou avaliar, ok, quando eu quiser botar o 5G, por exemplo, quanto vai custar? Quantos equipamentos eu vou precisar? Qual vai ser o investimento que eu vou precisar, né? Então, com isso, hoje em dia, aqueles 61% das companhias que já têm as suas redes privadas
também usam muito para isso, ou seja, validar qual vai ser o investimento também em telecom, né? Ou seja, o que antes era muito manual ou muito tentativa e erro, né? Às vezes, ou até demandavam um sobredimensionamento, hoje em dia a gente consegue dimensionar com muito mais precisão, muito mais detalhe, né? E para mim esses seriam, digamos, os principais benefícios das ferramentas, né? Deixa eu passar aqui agora para as perguntas e respostas, que a gente tem um tempinho aqui. Deixa eu ver se a gente tem aqui alguma pergunta aqui. Não tem nenhuma pergunta aí do pessoal, né, da audiência aí. Então, eu queria só aproveitar e trazer, por exemplo, duas perguntas que são muito comuns, né? Aí, quando a gente apresenta esses detalhes, né? Uma pergunta muito comum é a respeito dos materiais, né? Ou seja, como é que a gente utiliza na ferramenta os materiais? Na verdade, a ferramenta possui uma base de dados de materiais que permite você modelar exatamente esses ambientes, né? Com os diferentes materiais. Então, naquela indoor que vocês viram, a gente tem uma série de materiais já pré-determinados, né? Diferentes tipos, né? Então, concreto, vidro, madeira, enfim, todos os tipos de materiais. E também, para o caso das minas, a gente já tem materiais também criados para minas underground, por exemplo, diferentes tipos de rochas, né? Diferentes tipos de minerais, por exemplo, né? E a ferramenta também possui o benefício da calibração, ou seja, eu ainda consigo também criar novos materiais, caso seja necessário melhorar ainda mais a precisão da ferramenta, né? E no ambiente outdoor, que vocês viram ali, para criar aquele ambiente também, vocês podem usar vários tipos de informação, né? Como eu falei, os clusters de vegetação, enfim. Existe uma série de formas também de trazer esses inputs para as ferramentas, né? Então, essas são perguntas típicas, assim, que são da modelagem, né? Dos ambientes e tal. E hoje em dia existe muito tipo de informação, inclusive, no caso das minas outdoor, existe muito open source, né? E, claro, muitas companhias mineiras têm seus próprios sistemas GIS, onde eles já têm essas áreas modeladas, né? Ou seja, eles já têm essas áreas, essa digitalização do terreno já feita, né? Seja por digamos, satelital, né? Ou também por trabalhos com drones, ou seja, eles já têm, e aí é muito importante trazer exatamente essa precisão da modelagem que eles já têm, né? Então, independente aí, o pessoal não teve perguntas, respostas, enfim, eu fico à disposição, né, pessoal, para aqueles que tiverem necessidade, ou tiver alguma dúvida, ou alguma questão pontual, ou quiser conhecer em mais detalhes a ferramenta aí, eu deixo aqui o meu muito obrigado mais uma vez aí ao pessoal da IBRAM e ao espaço, né? E aí eu deixo o meu contato, meu correio e meu telefone, aqueles que quiserem entrar em contato, saber um pouquinho mais de detalhes, estamos aí à disposição. E muito obrigado a todos que participaram e tomaram esse tempo aí para saber um pouquinho mais sobre redes privadas na mineração. Muito obrigado, pessoal. Tenham todos aí um bom dia aí.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.